Vamos a Brasília, a primeira participação da capital federal com João Pedro Melo para falar sobre o cancelamento da viagem de Fernando Haddad à Europa. A questão é econômica. Explica, João Pedro Melo. Boa tarde. Diante de vários temas que têm ganhado força no noticiário e nos bastidores da capital federal, o presidente Lula aproveitou a reunião de ajuste de todas as segundas-feiras para conversar com os ministros da Fazenda, da Casa Civil, da Secretaria de Governo e das Relações Exteriores. Entre os assuntos do encontro esteve o corte de gastos, já que diante dessa situação, o Ministério da Fazenda anunciou o cancelamento da viagem que Fernando Haddad faria para a Europa. Com isso, a pedido do presidente, o ministro fica em Brasília e trata desses temas domésticos. A principal ideia é chegar a uma convergência com a equipe política do governo sobre o que deve ou não ser cortado. Antes de apresentar as medidas, a equipe econômica do Executivo quer fechar acordos com o Congresso Nacional para fazer com que um texto sobre o tema seja aprovado até março no Legislativo. Para acelerar o processo, as medidas seriam incluídas numa proposta que já tramita e prevê a contenção de despesas por meio da desvinculação de receitas da União. Porém, ainda falta saber o tamanho total do corte. Ao fim do encontro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que os anúncios devem ocorrer ainda nesta semana e que o governo está na fase final dos ajustes sobre esse tema. Minha ida estava dependendo dessa definição, né, de se essa semana ou semana que vem que seria feito os anúncios, né? Como o presidente pediu para ficar. Em relação à Fazenda, tem várias definições aí que estão muito adiantadas. O presidente passou o final de semana, inclusive, trabalhando o assunto, pediu que técnicos viessem a Brasília para apresentar detalhes para ele. Eu penso que nós estamos na reta final. Outro assunto que esteve na pauta foi a relação entre Venezuela e Brasil, já que nos últimos dias o governo de Nicolás Maduro subiu o tom contra o nosso país, afirmando que são cometidas agressões descaradas e grosseiras contra Maduro. O texto que foi publicado nas redes sociais também faz ataques ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil, afirmando que há uma campanha sistemática e violadora dos princípios das Nações Unidas. Por fim, mas não menos importante, o último assunto discutido foi a cúpula do G20. O evento está marcado para a semana que vem no Rio de Janeiro e deve receber autoridades mundiais para debater diversos temas, como o combate à fome e à pobreza. Nos últimos dias, o presidente Lula enviou recados de que esse evento não será usado para discutir guerras. O principal argumento de Lula é que o fórum não é espaço para discutir esse assunto e que esse é o propósito do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Valeu, João Pedro. E muitos falou que a decisão se deu por olhar para o mercado e observar como é que estavam as reações do dólar, da bolsa, entre outros assuntos, viu, Zaidan? Essa viagem seria inútil e é bom lembrar que na semana que vem boa parte daqueles que recepcionariam o Haddad, boa parte estará no Brasil para o G20. Inclusive a representação da União Europeia. Então, é uma viagem absolutamente descartável, né? Segundo, os caras que manipulam grande parte da opinião pública, porque manipulam grande parte da imprensa, estão fazendo um jogo para eles divertido, né? Como se o Haddad ir ou ficar fosse motivo do dólar subir ou descer. Como se esse anúncio tivesse de ser feito já, porque eles estão nervosos, porque eles não sabem o que será anunciado. Fiquem tranquilos. No que depender do Haddad e da Simone Tebet, todas as reivindicações que vocês apresentam serão atendidas. Todas. No que depender dos dois, todas. Talvez o Lula consiga impedir certas ousadias, né, contra aquilo que a Constituição determina a respeito do orçamento da educação e da saúde, contra os ataques que estão planejados para que sejam atingidos seguro-desemprego, benefício de prestação continuada, para o ensaio que já se faz para uma nova contra-reforma da Previdência, porque isso é uma contra-reforma, né? Isso é uma destruição do sistema previdenciário. Então, mas eles fazem esse joguinho, que estão nervosos, porque o Haddad ia viajar, então ia adiar, e eles precisam saber. Tenha paciência. E aí o dólar sobe porque quem
tem recursos suficientes para manipulá-lo para cima ou para baixo, está fazendo subir. Aí chegou em 5,80. Opa, aí o Haddad vai ficar. Não, então vamos deixar por 5,76. Queda de 1,58 nesse momento, Zaidan. Pois é, porque o Haddad vai ficar, isso não muda absolutamente nada. Se o Haddad fosse anunciar semana que vem ou na outra semana, até porque esses anúncios, ainda mais com essa ideia esquisita, defendida pelo Haddad e pela Tebet, de fazer uma PEC. Eles querem inserir na Constituição o quê? Nós vamos saber o quê. Agora, quando você fala em mudança constitucional, já fica a dúvida. Vão mexer nas garantias para o orçamento da saúde, o orçamento da educação? O SUS depende disso. Não adianta bater palminha, falar viva o SUS e depois tirar a grana do SUS. Não adianta. Agora, de qualquer maneira, não há nenhuma razão nem para o dólar disparar. Não há essa demanda, não há razão para uma demanda gigantesca. Nos Estados Unidos, porque o Trump falou não sei o quê, é sempre lero-lero, isso é manipulação. Todo mundo sabe o que o Trump pensa, o que a Kamala Harris pensa. Né? Os Estados Unidos não mudarão nem com um nem com o outro. O império continuará o mesmo. E mais do que isso, é bom sempre ressaltar, né? Nós temos hoje nos Estados Unidos, ainda mais com os últimos números referentes à taxa de emprego e à taxa de inflação, a confirmação de que o Banco Central de lá, a Reserva Federal, vai reduzir a taxa de juros. Se vai reduzir muito, num voo só, num pouso só, ou em decisões escalonadas, essa é a única dúvida, mas vai descer, não há nenhuma razão para a corrida ao dólar. E, no entanto, essa manipulação faz com que o dólar suba, isso pressiona preços, e aí vem o Banco Central aqui, esta semana, dizer que o dólar subiu, então a Selic vai subir também. É um jogo arrumado, arranjado. Não é? Os caras dão risada e criam um clima de tensão baseado em quê? Na viagem do Haddad, que de resto era inútil. Né? Essa viagem do Haddad tem um propósito importante. Mas ele ficar ou ele ir não tem nenhum impacto importante, nem no anúncio, nem na economia, nem em coisa alguma, nem na discussão sobre o que deve ser feito por equilíbrio fiscal. Nenhuma importância. Aliás, a mesma desimportância que vai adquirindo velozmente o G20. O G20, eu acho que a única coisa sensata a anunciar em semana que vem é a sua dissolução, Ronaldo. Desculpa, foi mais forte Mas do que eu. Ai. Ô, Zaidan, você sabe que no sábado nós fizemos aqui uma entrevista. Eu estava ao lado do Cláudio Humberto no Jornal Gente, para falar sobre eleições americanas. E o nosso entrevistado, eu não quero ser, eu preciso lembrar, para não falar nenhuma besteira, foi o Gustavo Nicolau, o professor, mestre doutor Gustavo Nicolau. E ele estava falando a respeito de o Lula ter dito que prefere a vitória, ou ter dito de alguma forma que prefere a vitória da Kamala Harris, alguma coisa assim, e que isso não é bom institucionalmente, que pode trazer alguma coisa nas negociações Brasil, Estados Unidos e tal. Eu falei, professor, só me desculpe, né? Mas na eleição anterior que Biden ganhou, o nosso presidente naquele momento, que era Jair Bolsonaro, usou até boné, né? A família usava até boné do Donald Trump e tal. E o Biden era ridicularizado sistematicamente e a vida seguiu, né? Até o Biden ganhou. Então acho que também não é isso que vai mudar o preço do dólar, não, né? Nada a ver. Primeiro, aquela história, né? Isso não tem nenhum impacto lá, né? Segundo, o anúncio do Lula é normal, eu acho absolutamente normal que se um presidente tem posição, que ele a anuncie. Eu discordo do Lula inteiramente a respeito desse assunto. Eu acho que ele... Na verdade, ele está fazendo uma projeção, não é? Ele está fazendo uma projeção. Então, a vitória de Trump pode fortalecer o bolsonarismo aqui. Esse é o cálculo. Ele está olhando para cá, para 2026. Por isso que ele está falando isso. Mas a Kamala Harris é a mesma coisa. A Kamala Harris é parte desse sistema. Sistema que está metendo arma
na Ucrânia, que está metendo fogo na gasolina, que está armando Israel até aos dentes para fazer o que tem feito em Gaza, no Líbano e na Cisjordânia. Ela não vai mudar nada disso. Todos os golpes que os Estados Unidos entenderem devem ser dados, serão dados, com Câmara, sem Câmara. Não tem nenhuma alteração de coisa alguma. De coisa alguma. Aliás, o Bernie Sanders, que não é o Chomsky, não é nenhum revolucionário, ele falou, eu não posso apoiar aqui a Câmara. É claro que ele não vai apoiar o Trump, mas ele falou, não posso manifestar apoio porque eu sei que ela vai manter a mesmíssima política do Biden em relação ao Oriente Próximo. Isso é o Bernie Sanders, não estamos falando de nenhum líder revolucionário e tal. Não é nada disso. É um cara que, para aquele padrão degradado que os Estados Unidos atingiram, ele é visto como de esquerda. Né? Não tem nada de esquerda. Mas veja você. Então, em relação à situação na Ucrânia também, não vai mudar nada com Kamala Harris. Né? E o Trump nem se fale. Em relação a Israel, nem se fale. Aliás, ele ameaçou agora, uma ameaça que, aliás, foi feita há uns 10 anos pela Hillary, né? Varrer o Irã do mapa e tal. Em relação à Rússia, é a única coisa que muda. Porque para esse establishment democrata, a Rússia é a grande inimiga. Para o Trump, não. O Trump diz que quer resgatar a Rússia das mãos da China. Que ele gosta do Putin, que ele quer acabar com a guerra lá. Para o Trump, o grande oponente é a China. Essa é a única diferença substancial. Mas esse papo do Lula de que ela representa a democracia, tal, isso é um lero-lero. Nenhum dos dois representa democracia, coisa nenhuma.